Você sabe quem é considerado o pai da história e as contribuições dele para a história e historiografia? Se ficou interessado, vem com a gente, porque a história é antiga tem muita história para contar. Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E no vídeo de hoje, próximo ao dia 19 de agosto, em que é comemorado o Dia do Historiador, a gente vai pensar um pouco nas contribuições daquele que é considerado o pai da história. Heródoto, também conhecido como Heródoto de Halicarnasso, viveu provavelmente entre 484 e 420 a.C. Nasceu em Halicarnasso, uma cidade grega que fica na região da atual Bodrum, na Turquia, e os seus estudos e a sua obra são de extrema relevância na construção da história e da historiografia, que é a escrita, o registro da história. Um registro escrito e crítico sobre o passado. E por que se entende esse período como o nascimento da historiografia? Porque se afastando dos relatos míticos e lendários típicos do período, ele acaba criando uma nova metodologia de pesquisa. Definindo sua pesquisa como história, considera que para escrever um relato histórico era preciso ter fontes confiáveis e analisá-las com objetividade. A obra As Histórias, pela qual fica conhecido, é um relato sobre o Império Persa, sobre as guerras entre gregos e persas, então é uma narrativa sobre as grandes batalhas, as famosas guerras médicas. E aí é válido lembrar que nesse momento a gente está falando de uma história que é de grandes eventos, de grandes feitos. Assim, sua obra é composta por 9 livros, e cada um deles é denominado com o nome de uma das 9 musas que, segundo a mitologia grega, são filhos de Mnemosine, a Memória e Zeus, sendo elas Calíope, Clio, Érato, Euterpe, Melpomene, Polímnia, Thalia, Terpsícore e Urânia. Livros que, de maneira geral, abordam do 1 ao 4 a descrição sobre a expansão do Império Persa. O 5 e o 6 falam sobre a invasão por Dario I e 7, 8 e 9 falando sobre a posterior invasão por Xerxes. Para isso, ainda jovem, ele sai em uma longa viagem para escrever a história das guerras médicas, buscando diversas fontes não só na Pérsia, mas também na Grécia, a fim de compreender melhor a relação entre essas duas nações. Segundo Pierre-Henri Larcher, Heródoto sentia que para executar esse plano deveria recolher materiais e adquirir um exato conhecimento dos países dos quais se propunha fazer a descrição. Foi com isto em vista que empreendeu suas viagens, que percorreu a Grécia inteira, o Épiro, a Macedônia, a Trácia, e segundo seu próprio testemunho, não se pode duvidar que tenha passado da Trácia aos Citas, para além de Ister e do Boristeno. Seu modo de narrar a história, buscando as melhores fontes, em diversas versões sobre o assunto, confrontando-as para uma apresentação ao leitor, buscando fazer também análise dos lugares, da geografia local, dos costumes e religião dos povos, garantiu-lhe o prestígio do título de pai da história. Por conta de suas extensas viagens e pesquisas, acaba sendo um dos maiores viajantes da antiguidade, relatados, claro, mas percorre quase toda a costa do Mar Negro. Voltando dessas viagens, ele vai para sua pátria, Halicarnasso, que nesse momento estava sendo tiranizada por Ligdames. Então ele acaba se exilando em Samos, onde escreve boa parte de sua obra. E antes da gente continuar, eu queria te lembrar a curtir esse vídeo se você ainda não curtiu e também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre a pré-história e a história antiga ao redor do mundo e compartilha com seus amigos interessados, com seus amigos historiadores. E se você está vendo esse vídeo próximo ao dia 19 de agosto, que é o Dia do Historiador, já deixa o seu comentário aí parabenizando os historiadores, manda também esse vídeo para um amigo seu que é historiador e aproveita esse momento para parabenizar ele também. Admirado e reconhecido pelos historiadores, sua obra foi e tem sido muito estudada ao longo da história, sendo também referência no entender do imaginário do mundo antigo.
Pensando em alguns destaques que falaram sobre a obra de Heródoto ainda na Antiguidade, a gente precisa destacar a figura de Cícero, que foi um importante político e filósofo romano que reconheceu o método utilizado por Heródoto como uma forma crítica e interpretativa da história. Apesar de amplamente reconhecido já em sua época, a gente precisa falar de alguns autores que acabaram fazendo também algumas críticas à sua obra, como Estrabão e também Plutarco, um romano que acaba escrevendo uma obra que traduzida se chama Da Malícia de Heródoto, em que ele questiona como inaceitável o modo moderado como Heródoto faz o relato, considerando ele também como um amigo dos bárbaros. E aí segue uma curiosidade interessante. A primeira exposição pública de Heródoto e da sua obra aconteceu provavelmente durante os Jogos Olímpicos, porque era comum que nesse festival tivesse um espaço de debates e exposições públicas. Nesse período de Olimpíadas, a gente fez um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado nos cards, sobre os Jogos Olímpicos, sobre a história desses jogos, então se você quiser conhecer, depois você dá uma passadinha por lá também. E sobre o episódio, Luciano de Samosata fala que os ouvintes eles foram tomados por um encantamento profundo. Especula-se também que quem estava na plateia era Péricles e Tucídides, que foi um outro grande historiador do período que escreve posteriormente a Guerra do Peloponeso. Considerando a existência de uma similaridade entre o estabelecimento de grandes impérios, sua obra toca também outras civilizações, como os assírios, egípcios, fenícios. Baseando-se no conceito de autópsia, ver por si mesmo, busca investigar as causas sob o ponto de vista racional humano, uma história memorial, um elogio à democracia e uma passagem do mitos ao logos, que foi incorporada pela historiografia como marco diferencial da tradição ocidental com relação às outras formações sociais. Nesse sentido, eu queria citar uma frase de Heródoto, que a gente inclusive postou no Instagram aqui do canal, que é @coolhistoria. Se você não segue a gente por lá ainda, aproveita e já segue, em que ele diz que era necessário pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Nesse sentido, no livro Os Historiadores Clássicos da História, organizado pelo Maurício Parada, tem uma conclusão interessante que diz que a escrita de Heródoto dispõe de um modo de conhecimento apropriado que combina 3 operações intelectuais: refletir sobre os casos presentes, compará-los com os casos passados que oferecem circunstâncias análogas e tirar conclusões que permitiam prever como algo vai evoluir. Pelo trabalho desenvolvido por Heródoto, a história ela pôde se firmar enquanto uma realidade em que cada historiador pode contribuir na escrita e na construção da história. O próprio Tucídides, que veio depois dele, que a gente já falou aqui, ele é responsável por dotar a história de um caráter mais verídico. Então eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre o início desse fazer historiográfico e sobre a própria história de Heródoto, que é conhecido como o pai da história. Espero você no próximo vídeo do canal e tchau, tchau!